E aí, pessoal, bom dia. Tudo bem? Estamos aqui esperando a doutora Cleise entrar, ver quem mais vai entrar. Bom dia, pessoal. Estou aqui esperando o convite da doutora Cleise para a gente começar aqui a live, tá? Tem que ser assim. Olá, Doutora Cleise, bom dia. bom dia. Estou aqui tentando fazer aqui o bem bolado. Vamos ver se Doutora assim vai Cleise, dar certo. a gente já não se encontra desde a última reunião da Comissão de Direito Empresarial. Já Desde a tem um última. tempinho, né? Já tem um tempinho. Opa. Deixa eu colocar assim. Aí, pronto. Acho que vai ficar meio tortinho, mas acho que dá pra trabalhar assim, né? Não, tá ótimo. Bom? Se alguém quiser se queixar, tem direito a fazer isso nos comentários. Por aqui tá tudo ótimo. Tudo bom? Bom dia a todos. Bom dia, gente. Agradecer aí o tempinho de vocês. A gente sabe que é valioso no meio do expediente aí, embora todo mundo esteja de home office, 10 horas da manhã ainda é um momento nobre do dia, né? E a gente, na verdade, inclusive é uma notícia que a gente tem que passar para vocês, né? A OAB tem feito essas lives diárias às 10, todos os dias, né? Segunda, quarta e sexta com esse perfil mais educacional, com essa visão mais da ESA, de informação. E na terça e quinta com perfil mais institucional, né? O presidente tem falado com o pessoal falou com o presidente de Santa Cruz, falou com o ministro do STJ. Então, tem sido lives bem legais sempre. E hoje a gente pretende manter o mesmo patamar. Mesmo padrão de qualidade. Isso. Hoje a gente vai falar sobre a MP 931, basicamente, e os efeitos dela no direito societário de uma forma geral, né? Assim, invadindo um pouquinho a competência da recuperação e falência, que foi a maior parte das dúvidas que a gente recebeu. Antes aqui da gente abrir a live, a gente botou no nosso grupo da comissão e colocamos nos nossos Instagrams pessoais também, o que o pessoal queria ouvir sobre a 931, e a maior parte das dúvidas veio relativa não só à publicação de balanço, a questão das SAs, reunião de sócio também, mas muita coisa sobre recuperação judicial e o que isso impactaria. Então, assim, a gente conversou e a expectativa é falar sobre uma visão geral da MP, depois sobre a deliberação da CVM, a 849, a instrução normativa do DREI, que se aplica às limitadas e às cooperativas. E aí, no final, a gente pode também, além de tratar da recuperação e falência, tem o caso Saraiva, que de repente vale a pena mencionar. E aí, enfim... E se surgir alguma outra questão no meio do caminho, a gente vai batendo um papo aqui também. Fiquem à vontade para mandar os comentários, por favor. A ideia é ser bem informal, muito mais um bate-papo, né, Eduardo? Pra gente trocar experiência e tirar dúvida também, porque, querendo ou não, alterou substancialmente, né, a vida das sociedades. Tava todo mundo esperando uma coisa e aí vem e traz um novo perfil, né? Não é ruim, não, na minha opinião, mas a gente debate isso ao longo da live. Pois é, eu tenho visto essas lives, né, da OAB, e a doutora Raquel ontem, falando sobre... Ontem não, eu vi ontem, mas deve ter sido na quinta-feira, no Carreiras da OAB. Ela falava que esse momento agora está todo mundo migrando para o digital, e onde é que está a segurança nesses atos? A expectativa da MP é essa, né? Começando então, passando uma visão geral, a MP está trazendo basicamente a prorrogação dos prazos para as realizações das Assembleias Gerais Ordinárias, que o Código Civil estabelece em 4 meses, né, para as limitadas,
A lei das SAs também coloca em 4 meses. 4 meses. As cooperativas, salvo engano, seriam 3 meses. Teriam até o final de março para fazer. E aí agora ela joga tudo para até 7 meses. E com isso para dar uma salvaguarda aos administradores. Prorroga também o mandato dos cargos de fiscalização e de administração até que sejam realizadas essas assembleias ou essas reuniões, conforme o caso. Isso daí que é interessante, né? Porque se você não tem assembleia, você não tem como aprovar a conta do cara, né? Dos administradores. Pois é. Aí não tem pra onde correr. Não, e administrador com mandato vencido não consegue movimentar a conta bancária, não consegue contratar, demitir. A empresa, de fato, teria que parar, né? Exatamente. Então, essa prorrogação é fundamental, né? Que eu acho e falando logo primeiro. Logo primeiro, já resolve o principal problema, acredito eu, né? Apesar de que ser logo primeiro é uma MP de 9 artigos, né? Os desdobramentos são grandes, mas... É muito enorme, exatamente. Ela não traz muita complexidade no seu tamanho. Eu não sei se vale a pena a gente já começar a bater papo sobre isso aqui agora, ou você quer terminar de... Eu só ia falar que nós podemos bater papo, né? Não tem formalismo não. Mas a última grande sacada da MP, que é um formalismo que ela também flexibilizou, é quanto ao registro dos atos nas juntas comerciais. E esse eu acho que não tem maiores discussões, embora seja importante, a gente pode esgotar ele, porque ela possibilitou que esses registros ocorram até 30 dias depois que voltar o regular funcionamento das juntas, né? As juntas tiveram funcionamento parado, salvo engano, em 13 de março, e aí ela viabilizou que todos os atos que tenham ocorrido após 16 de fevereiro, ou seja, 30 dias antes disso, fiquem prorrogados para até 30, o registro deles possa ser prorrogado por até 30 dias depois do retorno do regular funcionamento das juntas. Então, quem não tinha feito ainda também está resguardado, né? Exatamente. E quando fala em arquivamento, né? Arquivamento é tudo, né? É registro de ata, é tudo. Pois é. E por outro lado, salvaguarda também quem está tomando aqueles atos antigos como válidos, porque a MP, de uma forma geral, fala que é isso. Os administradores permanecem no cargo, os conselhos deliberativos permanecem no cargo, está todo mundo protegido nesse sentido. Então, tanto quem deixa de registrar por essa impossibilidade, tanto quanto quem precisa se valer desses atos para dar formalismo a alguma medida, alguma coisa, sabe também que pode se amparar nessa norma, né? Exatamente. Mas é isso, esse não era o grande ponto de discussão, não. As novidades maiores não vêm da MP, né, Cleise? Vêm dessas regulamentações paralelas que surgiram, né? Tanto a CVM quanto o DREI. O DREI soltou uma instrução normativa que eu acho que já estava com vontade, né? Todo mundo já estava um pouco naquela estrutura de que é necessário fazer essa movimentação. E aí, quando veio a pandemia e a impossibilidade de você se reunir, né, dos conselhos e etc., e as assembleias se reunirem, eu acho que o DREI só aproveitou, né, na figura lá do Santa Cruz, né? Só que professor Santa Cruz aqui de Brasília, né? Aqui de Brasília, exatamente. Não o presidente da OAB Nacional. E aí ele, na verdade, que é o diretor do DREI, foi lá e tomou a iniciativa e fez a instrução normativa que permite que as assembleias ocorram virtualmente e aí regulamenta absolutamente tudo, né? Trazendo algumas ressalvas de passagem. Vou pedir o seu tom professoral. Eu estou vendo aqui nos comentários, tem muito empresário aqui, inclusive do escritório, estou me sentindo prestigiado. E eu não sei se o pessoal sabe exatamente o que é o DREI, eu sei que você sabe muito bem o que é o DREI. Conta pra gente aí. Basicamente, as juntas comerciais, elas têm uma função que é de recepcionar os registros empresariais, né? As juntas comerciais, elas são de competência estadual, né? E as juntas comerciais têm uma função que é basicamente de fazer o registro, né? Eu costumo brincar que é o cartório, né? Não é nada mais, nada menos que um cartório. E o DREI, na verdade, ele faz a regulamentação jurídica. As juntas comerciais, elas têm uma autonomia, mas a autonomia delas é restrita a questões burocráticas. Elas têm que seguir as orientações normativas do DREI, que é o Departamento de Registros Empresariais e Integração.
E o DREI, na verdade, antigamente se chamava DNRC, Departamento de Registro de Comércio Nacional, enfim. E aí o DREI, na verdade, quando muda de nome, ele vai para a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, depois, né, nas ferramentas do Executivo, volta para o MDIC, que hoje em dia é Ministério da Economia, né? E tem como função, basicamente, falar, olha, juntas comerciais, vocês têm que aplicar essas normas. Ele interpreta, na verdade, a legislação federal no tocante à abertura, fechamento, registros empresariais, né? Então é isso que ele vai fazer. Então é como se o DREI fosse o chefe das juntas comerciais no quesito jurídico, né? O que a junta comercial pode ou não pode exigir de quem está na ponta, de quem é o empresário que vai registrar, né? E por isso que a MP transfere para ele a responsabilidade por regulamentar de que forma isso tudo vai acontecer, né? Exatamente. E por outro lado... Só que nos últimos 5 anos, sim, a gente está em 2020, exatamente, nos últimos 5, 6 anos, mais ou menos, o DREI fez uma reestruturação, porque, querendo ou não, a gente teve uma modificação muito grande no tocante a registros empresariais com a Lei Complementar 147, né, que traz para a gente um monte de desnecessidades, né, e desburocratização no quesito abertura, registro e fechamento de empresas. Então, o DREI fez uma limpa, digamos assim, nas instruções normativas, deixando elas bem mais claras, deixando elas bem mais sintéticas. E uma das últimas instruções normativas é exatamente essa, que permite as assembleias e as reuniões, na verdade, serem de forma virtual, né? Então, e aí eu acho que a gente pode entrar diretamente nessa instrução normativa do DREI, que acaba sendo mais importante para o dia a dia do empresário do que a própria MP, né? Porque assim, a MP, na prática, viabilizou que o DREI regulasse essa questão, né? E tudo que o DREI regulamenta vale para as limitadas, para as cooperativas e para as SA de capital fechado, que a gente está falando de 99% das empresas do país, né? Para a CVM sobra... Desculpa. A gente começa pelo final, porque vai estar bem lá no finalzinho da MP, né? A questão da instrução normativa, que é a instrução normativa número 79. Tá? Para quem quiser ter acesso, é só jogar lá no site DREI, instrução normativa 79. Salvo engano, ela é a penúltima das publicadas lá. Tem uma última publicada, mas não interessa muito para o nosso cotidiano. Ela é a penúltima publicada lá, salvo engano. E ela veio, na verdade, assim, com segurança, né? Porque a MP veio no dia 30 de março, a CVM regulamentou logo no dia 31, e a CVM trata das SAs, né, de capital aberto, são as companhias que estão na bolsa, as companhias que são muito mais fiscalizadas, e ela soltou em um dia, e o DREI esperou 2 semanas para fazer isso. Veio no dia 14 e veio densa, né? Veio bacana a instrução normativa. Na verdade, assim, né? Eu acho que o principal ponto, porque a gente tem que pensar que são 2 órgãos de regulação, né? Um, obviamente, com diferenças substanciais, mas a CVM, como uma autarquia que é supervisada, ela foi super rápida. Na verdade, ela já, tenho eu a impressão, ela já provavelmente já estava azeitando, né, esse bate-bola com o governo federal, com quem elaborou a medida provisória, né? E não teria como a medida provisória ser efetiva sem a regulamentação da CVM no âmbito das sociedades anônimas abertas, né? Porque o impacto de você postergar de 4 para 7 meses a realização das assembleias, que basicamente, para quem tem muito empresário, né? Você comentou aqui na live, mas basicamente o que a gente tem que entender é que o exercício, né, fiscal, né, do cotidiano do empresário, em geral, na grande maioria dos casos, acaba em 31 de dezembro. Né? Em 31 de dezembro você encerra, e aí logo depois todo mundo vai começar o quê? A fazer suas auditorias, vai começar a juntar sua documentação para poder disponibilizar isso. Para que essas contas eventualmente sejam aprovadas ou reprovadas, enfim, a depender da situação concreta, até o final dos 4 meses. Então, quando você posterga isso, e aí no final dos 4 meses, né, que em geral dá em abril, né, junto lá com o leão da pessoa física, né, basicamente o que acontece é que você vai ter um parecer total, né? Se você vai continuar com aquele administrador, se não vai, enfim, o conselho vai ter suas contas aprovadas ou não, você vai reunir todo mundo para poder deliberar se vai haver ou não
distribuição de lucros, se vai ter distribuição de dividendos, enfim. E aí, se você deixa isso em aberto, a MP fala posterga e a CVM não fala nada, a SA aberta fica completamente, né, descalçada. Isso. O mercado fica, né? Completamente. E aí você já tem uma instabilidade muito grande no mercado. E a CVM não poderia ser diferente. Então, realmente ser de um dia para o outro trouxe toda a efetividade para a medida provisória. Né? Então, na CVM, você tem várias. A instrução normativa da CVM também traz, digamos assim, uma clareza muito grande do que tem que ser feito, né? Seria muita inocência a gente achar que ia ser editado uma MP regulando a atuação da CVM e do DREI sem que eles tenham sido envolvidos na conversa anteriormente. Então, ela estava com isso pronto, não tem como ela ter digerido tudo isso para o mercado em um dia. Então, foi para a gente muito... Ela mostra uma maturidade e dá uma segurança no mercado, mostra que essa MP seria válida, sim, né, já no dia seguinte. Foi importante. Eu queria só fazer um comentário, quando a Cleise fala, em geral, o exercício fiscal termina no dia 31 de dezembro, é porque as companhias podem convencionar diferente, né? Elas podem optar por outra data. E essa MP é válida para quem tem o exercício fiscal terminando até 31 de março. Né? E aí, se for outro caso, não se aplica. E outra questão que também vale a pena dizer da MP é que ela invade, inclusive, os contratos particulares. Os atos constitutivos que digam um prazo menor do que a MP são também afetados pela MP. Ela não está alterando só as regras, as regras públicas. Ela entra nos atos constitutivos particulares. Com a exceção de... O parágrafo 1º do artigo 1º também, né? Eu não lembro. Eu não decorei também, mas eu estou com ela aqui na mão. Eu estou voltando a ela de vez em quando. Isso, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Dela que fala que vão ser considerados como, né, não escritos. Basicamente. Pronto. Exclusivamente para 2020, né? Tudo isso que a gente está falando vale só para esse ano, só por conta dessa pandemia do Covid-19. Né? Agora, e então, sim, a CVM, na prática, já que a gente entrou na CVM, a regulamentação dela parece ser muito simples, são 2 páginas, só que na prática ela está fazendo remissões para para esmiuçar vai dar muito mais trabalho. E uma das dúvidas que a gente recebeu da doutora Kessia Curvo foi sobre a publicação dos balanços. Não é, na verdade, uma dúvida. Ela pediu para comentar porque é algo que ela tem respondido muito. E aí, na verdade, eu sei que a Cleise fez um belo trabalho de busca e ela fez uma tabelinha aí, porque cada ato específico ficou com um prazo diferente. Basicamente. Na verdade, assim, na verdade, a deliberação 849 da CVM, né, de 31 de março agora de 2020, ela traz uma série, ela é curtinha, como o Eduardo falou, mas, na verdade, ela só faz remissão, né? O prazo descrito no artigo bararau da resolução XPTO de 2009, né? E aí, teoricamente, você tem que verificar também qual é o seu mercado. Então, é bom dar uma olhada também na instrução, na própria instrução, na deliberação da CVM, para saber qual é, né, a sua necessidade. Mas, basicamente, ela estabelece 4, 5 datas, né? 31 de maio para apresentação das demonstrações financeiras e anuais completas e demais documentos correlatos pelos emissores nacionais, né? Envio de formulários e informações também fica para 31 de maio, né? 29 de junho de 2020 tem que apresentar as demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2020, né? Em 30 de junho, a apresentação do relatório anual pelo agente fiduciário dos debenturistas, né? 31 de junho de 2020 é a atualização anual. Eu parei de te ouvir, doutora Cleise. Será que o problema é aqui comigo, gente? Ou mais alguém não está ouvindo? Eu não estou te escutando. Você me escuta? Está sem som. Eu também estou sem som. Vocês me escutam?
Sem som só, doutora Cleise. Eu tô com som? O áudio da doutora sumiu, mas vocês me escutam? Estamos ouvindo você, doutor Eduardo. Ouvindo, acho que ela saiu, vamos esperar ela voltar. Vamos... Uma pena, né? Ela estava no meio daquela tabela gigante. É isso, não cabia. Não, em 2 páginas não dava para a gente ter analisado todas aquelas prorrogações de prazo. Então, o que parecia ser muito simples da CVM, na verdade, era um ato muito complexo, cheio de remissões. O que a gente sugere, então, é que... E assim, como as companhias de capital aberto são menos de 1% que estão sendo afetadas por essa regulamentação, a gente optou por não avançar muito nisso aqui nessa nossa live, embora a gente tenha tempo e tudo, mas enfim, eu acho que vale mais a pena a gente tratar das dúvidas das sociedades empresárias limitadas, das cooperativas, do ato do DREI, do que ficar na CVM, porque acaba que as situações são muito específicas. Talvez seja mais interessante cada um entrar diretamente no ponto que precisa por lá. E aí eu deixo a dica aqui de que, se for o caso, manda para a gente a dúvida específica. Pode ser aqui pelo perfil da OAB, pode ser pelo meu perfil pessoal, pelo da doutora Cleise, que aí a gente tenta dizer em que parágrafo específico da deliberação 849 ele está. Tá bom? Vamos esperar que ela volte, pelo jeito ela ainda está tendo... Pronto, apareceu aqui. Pronto. Bem-vinda de volta, doutora. Agora sim. É porque eu já estou acostumada com isso, né? Agora com as aulas online a gente sempre está a postos com 2 dispositivos. Caso um dê errado, o outro dá certo. Ah, você substituiu o dispositivo, então a gente agora está seguro. Substituí, eu estava no iPad, passei para o celular. Eu acabei terminando aqui, viu, doutora, a questão da CVM. Eu falei em resumo que essa sua tabela fantástica de remissões está à disposição. Quem precisar pode mandar por mensagem. É isso que eu ia falar. Na verdade, são várias datas. Basicamente, são datas ao próximo semestre. Maio, junho, julho, né? E setembro. Né? E aí seria bom dar uma olhadinha lá. Para quem quiser também, só me pedir também no meu perfil pessoal. E aí eu passo também a tabelinha, tá? Para quem tiver dúvidas. Ótimo. E eu falei, inclusive, enquanto você estava fora, que as companhias abertas afetadas por essas questões são menos de 1% das empresas no Brasil. Então, que a gente a gente pretende se deter um pouquinho mais aqui a questão do DREI, que regulamentou da seguinte forma. Como é que é? As Assembleias Gerais Ordinárias ficam prorrogadas para até 7 meses. Então, até 31 de julho, as companhias limitadas, as empresas, sociedades empresárias limitadas e as cooperativas podem fazer as suas assembleias ou reuniões de sócios conforme determine o ato constitutivo. Na verdade, podem ocorrer de forma absolutamente digital ou podem ser semipresenciais, né? Se for digital, vai se presumir que foi feita na sede da companhia. Tem muitos requisitos para que isso seja válido. Os principais deles são que você tem que garantir um meio viável para que todo mundo acesse. Então, tem muitos aplicativos gratuitos e tudo, você não pode impedir, com base em fatores econômicos ou técnicos, que um sócio ou um cooperado tenha acesso a isso. Né? Tem que garantir que essa gravação da assembleia ou da reunião de sócios ficará disponível na sede da companhia para todos os interessados pelo prazo de duração da ação que pode anulá-la. Então, se, por exemplo, a gente está falando de uma SA de capital fechado, você tem que garantir que aquela gravação vai estar lá disponível para qualquer um pelo prazo de 2 anos. Né? Se alguém quiser questionar, ele tem que ter acesso à gravação. Uhum. No caso das cooperativas, onde é possível que o ato constitutivo diga de voto secreto, você tem que dar um jeito de que isso ocorra, né? O voto secreto, ele não pode suprimir esse direito. E ao final, que é uma coisa que eu tenho enfrentado muito problema, não sei, aqui tem muita gente que atua com empresarial, nos comentários de repente vão surgir histórias, mas
Eu tenho feito muitas assembleias de forma virtual. E um problema no final é a assinatura da ata. A assinatura da ata, o Drey disse que basta que o secretário e o presidente da sessão assinem e deem por válido todos os atos, garantam que cumpriram os requisitos de buscar, de fazer tudo. Mas aqui no escritório tem sido um festival de motoboy trazendo ata para a gente assinar. Depois eles saem, as empresas limitadas muitas vezes têm um número de sócios que permite isso, né? Então, 6 sócios, 4 sócios, o pessoal, em vez do secretário e o presidente assinarem sozinhos, eles estão indo buscar com todo mundo. Fazem questão, né? Embora também fosse possível fazer online, né? Também, desde que tenha certificado digital. Ele ainda flexibiliza, né? É isso ele que eu ia falar, a assinatura digital, né? E nem precisa ser por certificado digital, né? Ele fala tanto do certificado digital quanto de outro meio válido para atestar a autenticidade e a integridade da assinatura, né? Dá essa colher de chá. É interessante que, na verdade, a própria lei das SAs já permitiu o voto à distância, né? A participação em assembleias à distância. Né? Vem, com a MP vem e, na verdade, ratifica isso e fala que pode ser virtual, né? Então, na verdade, a Assembleia pode ser virtual a despeito de já ter a possibilidade, desde 2011, de ter o voto à distância, né? No caso das SAs. Agora, o Drey também aproveitou a oportunidade para regulamentar essa questão do voto à distância, né? Que vinha tendo problemas, inclusive, no judiciário. Ele veio trazendo questões bem específicas, não só para as SAs de capital fechado, como para as limitadas, né? Falando que tem que ser feito o boletim de voto à distância, que tem que dizer de forma clara, não pode induzir a uma resposta, né? O boletim ele é super formal, né? O que ele flexibilizou agora, que pelo menos eu não tinha visto antes, me corrija, por favor, mas ele disse expressamente que você pode fazer nesse boletim remissão a páginas de internet que especifiquem de forma mais detalhada as questões a serem votadas. Né, eu achei interessante, porque senão fica um documento difícil de ler, né? A gente consegue encurtar. Exatamente. Não, é bem isso. Eu acho que isso desburocratiza bastante. Tem que tomar cuidado, como você comentou, eu sou um pouco ressabiada com a questão da autenticidade, né? Mas como eu tenho um posicionamento pessoal, né? Isso não é pessoal, um pouco diferente talvez, né? Eu acho que isso é dever da junta comercial, né? Verificar, não é o ônus do empresário, né? Simplesmente ter que cumprir um monte de burocracia, né? Redigir um boletim absolutamente cheio de burocracia que vai ficar enorme, simplesmente para depois mandar para a junta e a junta comercial ter a certeza que aquela burocracia inteira, ao ser cumprida, teoricamente a gente teria um grau de veracidade daquele voto, daquela participação. Né? Eu acho que, na verdade, o ônus seria invertido aí, né? Você desburocratiza e, na verdade, delega a função, né, de fiscalizador para o Estado. Né? Eu acho que isso é completamente compatível com absolutamente todas as reformas que as juntas comerciais têm passado, né? E toda a sistemática de desburocratização nos últimos 5, 6 anos, né? E viabiliza ao particular buscar a reparação de algum erro que ocorra, né? Não tem... Exatamente. Não dá para presumir falsidade, lógica que muitas vezes... essa lógica que muitas vezes não fica clara para as pessoas, né? Muita gente vira e fala, mas isso vai permitir fraude. Não, a fraude sempre ocorreu. Ela sempre vai ocorrer, né? E nunca foi permitida. Nunca foi permitida. E nunca foi permitida, exatamente. Então, eu acho que o medo que se tem, muitas vezes, da desburocratização e da possibilidade de você utilizar meios virtuais, né, para poder consolidar opiniões, porque uma das coisas que são mais relevantes aqui nessa discussão é o seguinte, é a gente pensar, a pessoa jurídica, ela não caminha, né, ela não fala, ela não, né, a pessoa jurídica, ela efetivamente é um conjunto de atos que, através dos seus representantes,
vão ser demonstrados. Esse conjunto de pessoas que, na verdade, vão trazer essa opinião da pessoa jurídica, essa decisão, essa tomada de decisão da pessoa jurídica, efetivamente precisa estar consolidado. Porque caso alguém tenha algum tipo de dissídio com relação àquela decisão, isso precisa estar corroborado, isso precisa estar comprovado, porque essa pessoa pode inclusive, pedir para sair da sociedade. Né? Então, quando você está em desacordo com uma tomada de decisão, é a possibilidade de você efetivamente se retirar da sociedade. Então, é um dos meios, por exemplo, de você se retirar. Então, assim, isso precisa estar muito bem corroborado para que não haja invalidações futuras desse conjunto decisório que, eventualmente, levou a pessoa jurídica a tomar determinada atitude na vida cotidiana dela. Né? Então, vocês imaginem aí a possibilidade de você ter, por exemplo, como a gente estava comentando aqui, pedido de recuperação judicial onde você teve um voto dissidente, dentro de uma SA, por exemplo. Né? A gente precisa entender isso. Ou uma fusão, uma aquisição, aonde foi deliberado nesse momento, né, que eventualmente poderia acontecer. Né? Então, assim, são coisas que aquele que eventualmente participou do processo decisório, ele precisa ter certeza absoluta de que aquilo dali foi fielmente cumprido. E quem vai atestar isso vai ser a junta comercial, porque é lá que a gente vai registrar esses atos. E essa preocupação depois de 30 dias. Depois de 30 dias que voltar ao funcionamento. Que voltar, né? A funcionar. Sabe-se que é lá um problema, quando, né? olha só. Olha só, Eduardo, como é um problema, porque, por exemplo, a MP, ela falou o seguinte, ó, você pode deixar de fazer a assembleia você tem até 7 meses para fazer a assembleia, certo? Isso. Beleza? Aí você tem 7 meses para fazer a assembleia. Mas se você quiser fazer ela virtual durante, né, até agora, 30 de abril, você pode. Pode. Se você quiser fazer presencial, se você quiser fazer presencial, dentro do prazo, inclusive, você não pode gozar dos benefícios da MP, de prorrogação de mandato, de prazo, de tudo. Se você quiser fazer presencial, então você está vinculado ao prazo anterior. Exatamente. E aí é onde mora, digamos assim, né? E aí o registro aonde? Pois é. Porque eu sei que a Junta Comercial de Minas Gerais, ela é totalmente informatizada, ela está recebendo. Uhum. Agora não são todos. Eu quero saber se a Junta Comercial de Sergipe está recebendo. E tem outras questões. Né? Primeiro, assim, o DREI, a maioria não suspendeu as atividades, né? Mas na instrução normativa, ele fala diante da dificuldade de contato. Assim, as atividades, embora não estejam suspensas, não estão em regular funcionamento. Então, isso já justifica. Só que a outra questão que aí vai gerar complicação o ato pode ser registrado posteriormente com efeitos retroativos. Retroativo. Pois é. Se eu troquei um administrador com efeitos retroativos e eu não pude dar publicidade a isso, como é que vai ficar? Exatamente. É um problema grave isso, né? Mas isso é parte dos problemas que os advogados terão que enfrentar quando a gente passar por todo esse problema de pandemia. Melhor não trocar o administrador. Ou caso troque o administrador, né? Vamos sugerir que ninguém troque o administrador. Se ele estiver dando problema, vai ser mais complexo, só isso. Porque é aí que nasce o perigo, né? Por exemplo, um administrador com quem eu estou tendo um problema, né? Como é que eu troco ele nesse momento de pandemia? Né, vai ter que ser, sem dúvida nenhuma, por assembleia virtual, né? Eu não tenho dúvida, né? Mas o grande ponto é quais são os efeitos desta assembleia virtual, né? Sendo que eventualmente eu estou falando de uma empresa pequena, ou eu estou falando, né? Porque as grandes eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né? Mas assim, fica um pouco mais complexo quando a gente pensa. E aí eu não sei se todo mundo tem esse dado na cabeça, mas assim, 95, estima-se, tá? É uma estimativa isso. Mas entre 95% e 96% das empresas, talvez até um pouco mais, até 97%, determinados dados dizem, das empresas brasileiras, sociedades empresárias brasileiras, são consideradas como pequenas empresas. A gente está falando de um espectro enorme aí. Enorme, fatura até 4 milhões e 800 mil reais, né? Dentro lá das categorias de pequenos empresários. Então, assim, é muita gente, né? Então, é uma massa, assim, substancial de todos os registros que a gente possui, né?
Não, enfim, mas de qualquer forma, a gente, apesar das inseguranças trazidas, a opinião geral é que trouxe mais certezas do que incertezas. Sim, sem dúvida. Ajudou Não, sem muito, dúvida de nenhuma. qualquer forma, a publicação da MP, né? Não, foi essencial. Uhum. Foi essencial, sem dúvida nenhuma. Todo mundo ficaria muito mais desprotegido se o DREI, a CVM e o governo federal não tivessem editado essa medida provisória, sem dúvida nenhuma. E aí, arrematando a questão da instrução normativa do DREI, que também merece ser lida, principalmente por quem vá presidir ou secretariar alguma assembleia nesses próximos dias, ele mantém no final a instrução normativa 38, que é aquela que trata de todos os requisitos para registro das atas, né? Ele mantém em tudo que não for contrário ao que está sendo dito aqui na 79. É isso aí. Isso aí. E aí, Okay. e aí a dúvida mais corrente foi se essa MP se aplica também às assembleias de credores, aos prazos da recuperação judicial, ao que mais que a gente pode... A que ela é extensiva? Ou se ela é extensiva, né? Ela não é. Não é, né? Não é. Ela é bem clara que ela se refere somente às assembleias gerais ordinárias, né? Ou no caso das sociedades limitadas, cujo o limite de sócios é lá de 10 sócios e optam por fazer só reunião, assembleia de credores dentro de um processo de recuperação judicial é completamente diferente, né? A gente recebeu alguns questionamentos nesse sentido, mas levanta a bola, né? Mais ou menos isso. A MP levanta um pouquinho dos questionamentos no tocante àqueles processos de insolvência empresarial, né? Seja de recuperação judicial, que é o mais preocupante, porque é um processo que caminha, tem vontade, né, de caminhar muito rápido, né, por conta do interesse dos credores e dos devedores, e o processo de falência, teoricamente, também, né? Então, assim, ela levanta o questionamento, mas a MP é muito límpida, muito clara de que, efetivamente, ela se refere às assembleias, os dispositivos são literais, né? Uhum. A gente está falando, efetivamente, do 122, da 6404, a gente está falando, né? A gente está falando, efetivamente, dos dispositivos do 1080-A, que foi criado no Código Civil. Então, assim... E, efetivamente, esta MP não se aplica à Lei 11.101. Não. Né? No entanto... Mas o Judiciário tem recebido pedidos nesse sentido, né? Embora isso, a Assembleia da Recuperação Judicial é completamente diferente da Assembleia Geral, Ordinária, Extraordinária, a reunião de sócios, qualquer outra coisa que tenha sido tratado pela MP. Mas, ainda assim, o Judiciário tem recebido pedidos da recuperação judicial das empresas, o que é natural, porque quem está em recuperação judicial não está num bom momento, e o momento atual da pandemia tem prejudicado as empresas de uma forma geral. Então, assim, quem estava em dificuldade está ainda pior, né? E aí eles têm apresentado pedidos embasando nessa MP ou não, mas enfim. Na verdade, o que aconteceu? No caso do Odebrecht, eu estava dando uma olhada aqui, no caso do Odebrecht houve o doutor João de Oliveira, que é o titular da primeira vara, atual, né, titular da primeira vara de falência e recuperação judicial de São Paulo, autorizou que a Assembleia Geral de Credores da Odebrecht seja realizada por meio virtual. Assim, a Assembleia virtual já ocorria antes, né? Não é a regra, em geral, a Assembleia Geral de Credores ela ocorre presencialmente e é, de fato, uma aglomeração de pessoas. Né? Quando alguém pergunta para mim como é que é uma Assembleia, eu falo, pensa numa reunião de condomínio piorada, né? Onde ninguém está satisfeito com o síndico. Ninguém está satisfeito, todo mundo só quer reclamar, né? E com um número muito maior de pessoas. Então, assim, a Assembleia é, sem dúvida nenhuma, um local de aglomeração de pessoas. Né? Então, para você ter a instalação e um número substancial a depender do tamanho do processo. Né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, vai ter uma discussão acerca da Assembleia Geral de Credores não poder ocorrer. Sem dúvida nenhuma, não, né? Nenhum local vai permitir esse tanto de gente aglomerada. E aí surge esse pedido da Odebrecht,
né, quando veio aqui a pergunta, eu fui dar uma olhada, né, nos casos emblemáticos, e aí a primeira vara de falências e recuperações autorizou que fosse realizada a Assembleia Virtual. Né? E aí, como eu estava falando, a Assembleia Virtual já ocorria, tem um caso também tramitando, se não me engano, na segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, um caso de uma mineradora, salvo engano, onde já tinha ocorrido o principal estabelecimento, sabe Deus porque foi determinado com São Paulo, né? A sede da empresa era em São Paulo, no entanto, ela tinha muitos trabalhadores, salvo engano, no interior do Pará. E aí eu preciso dar uma olhada e pegar o caso, tá, gente? Porque esse daqui não foi um caso que eu trabalhei diretamente. E aí você teve uma assembleia virtual, nesse caso especificamente, o juiz titular o juiz responsável por esse processo é o doutor Paulo Furtado, né, da segunda vara, se não me engano, de São Paulo. Então, assim, já ocorria em determinadas situações. Alguns administradores judiciais, inclusive, têm como, né, digamos assim, dentro do seu portfólio, digamos assim, de venda, né, tem oferecido esse tipo de possibilidade, porque querendo ou não, é um custo muito grande para o credor ter que se deslocar e etc. Uhum. Então, acho que o momento veio a calhar, né? A realização à distância parece tá sendo bem aceita, né? Faz todo sentido. Você não quer aglomeração, ninguém tem interesse em fazer isso. É interessante, principalmente para os credores, né? Que não tem que se deslocar, que não ficam expostos a isso. Mas a prorrogação dos prazos, essa eu ainda não vi no judiciário, né? Embora pareça que tenha sido pedido já, né? Você está acompanhando mais de perto, né, Cleiton? Então, na verdade, o que foi feito, eu dei uma entrada aqui no caso da Saraiva. A Saraiva andou publicando algumas coisas, né? E aí a gente conversando, eu falei, olha, eu vi uma notícia de que a Saraiva iria pedir a prorrogação, a prorrogação para, na verdade, a prorrogação de um prazo para apresentar novo plano de recuperação judicial, mas foi uma notícia. Novo prazo. Aí eu sou curiosa, entrei no processo, né, o verdadeiro, né, não foi notícia. E aí eu dei uma olhada, tanto no site da administração judicial da Saraiva, como no próprio processo que tramita, salvo engano, na segunda vara também. Na segunda vara também é o doutor Paulo Furtado, que é o juiz titular, o juiz responsável, na verdade, e não vi nenhum pedido formal da Saraiva. Não sei se ela também levantou esse questionamento, né, na mídia para meio que aguardar algum momento. A Saraiva é um caso muito, assim, muito interessante de recuperação judicial, porque ela teve um plano de recuperação judicial bem ousado, né? Foi um plano de recuperação onde ela conseguiu aprovar um deságio muito grande, mesmo com os trabalhadores, né? Que, para quem não sabe, numa recuperação judicial a gente tem 4 classes, né? Trabalhista, garantia real, que em geral é banco, né? Quirografário, privilégio especial e geral e micro e pequeno empresário. Então, houve unanimidade, né? Um quórum de aprovação muito grande, assim, micro e pequeno empresário, se não me engano, aprovou 85%, quirografário aprovou 90%, trabalhador também aprovou meio que 90% dos trabalhadores aprovaram o plano. E com deságio que é absolutamente assim, fora da curva, né? Exatamente, um deságio muito fora da curva, assim, em geral você fala sobre um deságio de 50%, 40%, eles conseguiram um deságio de quase 90%, né? Uhum. Assim, meio que na esperança também de angariar, né, recurso financeiro para poder tocar. É melhor uma sociedade se recuperando efetivamente do que ela falida, né? Claro. Então, a escadinha de credores é pior, né? Enfim, e aí, diante dessa situação e diante da crise, no site da própria Saraiva, da recuperação judicial, né, tem o último boletim, na verdade, o último relatório mensal da recuperação judicial, comenta a questão do Covid, né? E fala que desde 29 de março, as lojas que ficam, em geral, em shopping center, estão fechadas. Então, isso traz um prejuízo muito grande, né? Então, é o tipo de situação que eles estão chamando de fato novo, né? Então, é o tipo de situação que pode trazer, eu não vi esse pedido, pode ser que eu esteja, né, que eu não tenha olhado direito, porque o processo, enfim, é muito grande, né? Mas o pedido, efetivamente, eu não o achei, eu achei a notícia, né? Então, aí para quem quiser procurar, eventualmente a gente também já está escutando falar de que a Saraiva
teoricamente, apresentaria um pedido de novo plano de recuperação judicial. Isso é possível, né? Vamos lá, legalmente seria possível? Na 11.101 a gente não tem essa previsão, mas... Exatamente. Mas as revisões de contrato todas que estão sendo apresentadas e tudo está sendo embasado em princípios, que aí, teoricamente, viabilizam. Mas eu ainda não vi sendo concedida nenhuma e até agradeceria se alguém me mandasse alguma notícia nesse sentido para a gente poder enriquecer esse debate lá dentro das nossas reuniões da comissão, né? Tem um precedente do STJ que fala sobre a possibilidade, eu tenho até que caçar ele aqui o número dele, mas eu tenho ele anotado, um precedente que fala sobre a possibilidade de substituição do plano de recuperação judicial no decorrer do cumprimento do original, né? Mas é o tipo de situação que não é, né, aquela coisa que foi aquilo que você pinça lá e que você acha, mas assim, não é como regra, né? Então, eu não sei se dá para pegar a situação concreta. Vamos aguardar. Eu acho que a gente vai ter um campo fértil aí de discussão acerca de recuperação judicial e falência no próximo ano, ou nos próximos 2 anos. Eu acho que vai ser relativamente... Vai, né? Não, e assim, um momento, para quem gosta da área, acho que, né, vai ser meio movimentado. O momento para quem gosta da área de direito, né? Assim, as relações trabalhistas e tal. Inclusive, falando sobre a MP 931, eu perguntando, muita gente confunde com a 936, que é das relações trabalhistas, e a gente vai ter outras tantas impactos em outras áreas e as discussões vão ser muito boas. A gente vai amadurecer muito como profissional nos próximos 2 anos, né? Eu acredito que sim. Então, vão ter... E o judiciário vai trabalhar bastante, né? Vai. Trabalhar muito a questão. Para quem é micro e pequeno empresário, como a gente estava comentando aqui, é enorme a possibilidade de, assim, tá todo mundo, né? Você teve uma diminuição das atividades comerciais, das atividades empresariais, né? O fluxo, você teve uma modificação, o iFood aí tá, né? Cresceu, assim, iFood, Uber Eats, determinados segmentos efetivamente estão gostando bastante, mas a gente também não sabe qual é o reflexo para a atividade geral, porque o consumo, de modo geral, diminuiu. Para quem é autônomo, né? Você passa a ter um recurso financeiro muito mais limitado. Então, isso vai fazer com que, por exemplo, pequenos empresários tenham necessariamente que alegar caso fortuito, caso de força maior, para poder, que é o caso que a gente está vivendo agora, para poder trazer, né, um reestabelecimento daquilo que foi contratado e pactuado anteriormente. Né? Eu tô então, vendo a gente vai ter uma revisão contratual geral. Eu tô vendo o Dr. Gabriel Gamboa aqui comentando. Ele que atua com shopping center, sabe, né? As empresas, esse mito do delivery, a gente não consegue suprir o faturamento. Aqui no meu escritório, 100% das empresas aproveitaram de alguma forma a MP 936 em relação às questões trabalhistas, seja dando férias, suspendendo o contrato, reduzindo o tempo de prestação de serviço, mas assim, tá todo mundo sentindo. E isso tudo depois impacta, inclusive, na continuidade da empresa, e aí questões de prestação de contas, manutenção de administrador no cargo, tudo isso vai ser, que é a 931 tratando, e que as assembleias vão tratar até julho, e a gente vai ter que lidar com isso depois. E que bom que temos mercado para isso, né? A gente agradece. A gente agradece. Eu não sei se você tem mais algum comentário. Será? Eu não sei. Eu não estou recebendo mais aqui, mas enfim, a plataforma limita aqui o tempo, né? A gente tem, pelo que eu estou vendo aqui, mais 5 minutos só. Eu queria agradecer a ESA por essa nossa inclusão da Comissão de Direito Empresarial no meio digital, né? O Fabiano Jantalha está fazendo um esforço. O Fabiano Jantalha é o presidente da ESA, né? Na OABDF. Está fazendo um esforço hercúleo aí de compatibilização de agenda de tanta gente para conseguir colocar a gente aqui. Inclusive, a gente também queria ter contado aqui com o professor Leonardo Aquino, que por problema de agenda ficou de fora, mas a ideia de a gente falar sobre isso era dele, inclusive. E agradecer a todo mundo que mandou dúvida, sugestão, colaboração, né? A doutora Maiara, a doutora Kessia, a doutor Gabriel, a doutora Adovaldo, doutor... Vou esquecer, e é uma falha a não se cometer, mas, enfim, a nossa comissão toda, né, Cleise? E a gente gostaria, e quem não é da comissão, que está nos ouvindo,
fica o convite para tão logo as reuniões retornem para se juntar a gente lá na OAB. E a esses muitos empresários que eu vi aqui, agradecer pelo prestígio também da audiência de vocês. É isso aí, a gente fica bastante feliz que tenha interesse na área, né? Uma das nossas missões lá na comissão é realmente trazer o direito empresarial brasiliense, digamos assim, para crista da onda. Tudo bem, pessoal? Obrigado, então, por vocês, pelo tempo de vocês, num horário nobre aí do dia. E a gente fica à disposição também nos perfis pessoais, né, Cleise? O meu é @DuduSRV. O da Cleise... O meu é @Cleise Martins Costa. Isso. A gente está marcado lá no site da ESA também, se vocês, e da OABDF. E essa live fica salva lá, se você quiser voltar a algum ponto específico dela depois. Tá bom? Obrigado, gente. Bom dia. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, Eduardo. Tchau, Cleise. Até mais. Até mais.